a Bíblia, mas tudo bem. A gente espera você encontrar. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e versículo de número 4. Eu quero ler esse texto junto com você. Se você está sem Bíblia nesse momento, não precisa se preocupar. Eu vou ler para você e com certeza você vai exaurir o que eu estou falando aqui agora, pelo poder da palavra que habita em nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mais uma vez, nos vivificou juntamente com Cristo. Aspas, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo que muito nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. A vida do ser humano é complexa. A vida é cheia de divergências, cheia de surpresas. E essas surpresas começam quando a vida ainda nem começa no lado exterior. Eu costumo dizer que a vida é cheia de expectativas. E essas expectativas começam depois do primeiro relacionamento. Quando a futura mãe descobre através de um exame que será mãe pela primeira vez. A primeira expectativa é gerada quando a criança ainda não é nem mesmo uma criança. E dentro dessas múltiplas expectativas, o Salmo 139, versículo 16, vai nos dizer abertamente que para Deus já não é mais uma surpresa. Davi vai dizer: tu me vistes quando eu era apenas uma criatura informe no ventre da minha mãe, e todos os dias da minha vida estavam inseridos no teu livro. Então isso não é surpresa para Deus. Mas para nós, que não temos a presciência divina, é surpresa sim. E quando a criança começa a se formar e que o pai não sabe se é macho, se é fêmea, ainda existem várias e várias expectativas que vão durar a vida quase inteira. O que é que será que ela vai gostar? Como vai ser? Como vai se comportar? De que maneira ela vai galgar a sua vida? Todos os momentos da nossa vida, nós pensamos no nosso melhor. E nunca pensamos que a vida é um texto que inicia num parágrafo e termina num ponto final. A gente nunca marca um dia que tudo vai acabar. A gente nunca se lembra que somos resultado de um produto divino, interiormente, mas que exteriormente somos pó. E para o pó voltaremos, assim como do pó saímos. A ciência nos dá amplitude para falar disso. Ela fala que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. E depois daí, acaba-se tudo. Jesus ensinou durante 3 anos e meio que a vida não é apenas um protótipo científico de uma relação entre o homem e a mulher. Jesus ensinou que até o cabelo da cabeça do homem e da mulher está em contato. E isso significa que Deus tem a máxima concordância em que você esteja debaixo da sua mão, diante da sua proteção. Mas Jesus deixou óbvio que o homem com certeza morreria. E ele falou de 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Ele falou que a carne poderia morrer e que o espírito poderia morrer junto com a alma do homem. Alguns pensam
que a alma e o espírito é uma coisa só. Outros dizem que o espírito e a alma são dois componentes diferentes. Mas isso fica para a próxima mensagem. O que eu quero te dizer é que com certeza a morte existe e que ela é temida diante de todos os homens. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo os homens comparando a morte com o inferno. Eu encontro um moço chamado Jonas que partiu para a região mais baixa para se esconder de Deus. E quando ele foi engolido pelo cão do mar, por aquela baleia, ele clamava dizendo: Senhor, me tire, me livra do Seol, do inferno, da sepultura. Ele comparou a experiência da morte com o inferno. Mesmo cristãos e cristãs sabendo para onde vão depois da sua partida, muitos e muitos se preocupam com a morte. Porque quando falamos de morte, lembramos que existe um medo muito grande. Mesmo sabendo que Cristo falara em João capítulo 14, que ele iria ao Pai, e que o Senhor já tinha lugar preparado, porque se não tivesse, ele vos teria dito que iria preparar um lugar. Mesmo nós cristãos, conhecendo com bastante coerência essa narrativa bíblica, ainda temos medo sim da morte. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, que quando Jesus arrebatar a sua igreja, no abrir e fechar de olhos, ele vai olhar para a morte e vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas nessa noite eu queria falar sobre um morto que vive, sobre um zumbi espiritual. Eu queria falar sobre alguém que mesmo estando vivo, está morto. E eu queria dar um título para a minha pequena reflexão: saindo da sepultura para sentar no trono. Saindo da sepultura para sentar no trono. É óbvio que nós temos que entender que o ser humano, existem células que estão enxertadas nele que jamais vão se apartar dele. Vou te dar um exemplo: um cachorro nasce como cachorro, se comporta como cachorro, porque dentro de si existem fragmentos que fazem com que ele seja exteriormente o que ele é por dentro. Se pegarmos todo o maquinário, vou usar essa palavra, que está dentro de um cachorro e colocar num gato, gato não vai ser mais gato, mas vai ser cachorro. Dessa mesma maneira, existe algo dentro do homem que só será arrancado no momento em que Deus vier arrebatar a sua igreja. E isso se chama pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar abertamente dizendo: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é algo que está enxertado em nós por causa do nosso querido irmão ou pai Adão, o início de todas as coisas. Quando Adão come do fruto e descobre, através do seu intelecto, o conhecimento do que é bom e do que é mal, e ele faz a sua escolha mediante o que Armínio chamava de livre-arbítrio, ele passa a pecar. E nesse pecado, todos os dias cresce, evolui e frutifica. E Paulo vai falar em Gálatas, no último capítulo, sobre os frutos do pecado ou da carne. Eu vou te dar um exemplo. Quando você nasce, isso já está enxertado em você, mas só vai se desenvolver com o decorrer da sua trajetória de vida. Pegue uma criança, bata nela, diga coisas com ela. Daqui a 5 minutos, ela vai te abraçar. Coloque uma criança dentro de uma banheira tomando banho a tarde inteira, ela não vai sair. Pegue o seu filho, ande com ele na praça nu, pelado, ele não vai ligar. Mas com o tempo, ele já não vai mais conseguir te respeitar como era criança. Com o tempo, ele já não vai querer mais andar pelado como andava. Com o tempo, ele vai começar a entender o que ele quer e o que ele não quer. E a sua criança acaba sendo aquilo que você, no seu intelecto, não projetava que ele fosse. O que é isso, irmão Eduardo? É simples. É o pecado que está enxertado na vida do homem. Quando Paulo usa a afirmação, daqui a pouco eu vou chegar em Efésios. Quando Paulo usa a afirmação, o homem pecou e o homem morreu pelo seu pecado, a palavra morte no original significa separação, quebra de um protocolo ou quebra de aliança. No momento em que o nosso pai, Adão, o homem que deu início ao pecado depois de Lúcifer, peca, ele quebra um elo com Deus. E esse pecado que está enxertado no homem faz com que o homem esteja totalmente separado de Deus por causa do pecado.
O pecado é algo tão perigoso, mas tão perigoso, que Paulo, quando escreve aos Efésios, compara o estado pecaminoso do homem como um morto em espiritual. Um homem que vive, um homem que come, um homem que trabalha, um homem que locomove-se, um homem que estuda, um homem que até vai à igreja, um homem que até conhece religiões, mas um homem que está com o espírito morto por causa da cédula do pecado. Essa cédula do pecado é a cédula que martiriza o homem, que leva o homem ao escárnio, que leva o homem a blasfemar contra pai, contra mãe, que leva o homem à prostituição, que leva o homem à queda, que leva o homem ao sepulcro da vida. E a Bíblia compara quem está dentro do vínculo do pecado a um vivo morto. Mas, irmão Eduardo, por que você está usando a expressão vivo morto? Porque outrora o teu espírito estando morto por causa do pecado, o teu corpo carnal vive. E você vai aliciando os seus desejos carnais, sexo livre, bebedices, falta de respeito e várias outras iniquidades. O seu espírito está morto por causa do seu pecado, mas a sua carne vive. Então, como conseguir ressuscitar um defunto espiritual? A gente vive pregando na nossa rádio, na nossa igreja, dizendo assim: se arrependa, mude a sua vida, mude os seus conceitos, mude o seu equilíbrio espiritual. Mas eu quero até alertar a gente mesmo: como um morto vai se arrepender? Como um morto vai ter consciência de que está errado? É como se nós estivéssemos olhando para alguém que está com a venda nos olhos e dizendo assim: ei, meu amigo, você está indo para um buraco, mas ele está com a venda no olho. Ele não está conseguindo enxergar coerentemente que está indo para um buraco. É preciso que a força do Espírito Santo vá lá, abra a visão dele, ele vai olhar e vai dizer: nossa, quase que eu caí no buraco. Eu escolho a vida. É por isso que Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Essa expressão é muito forte. Cristo, pelo poder da sua palavra, tem o poder de dar vida a quem já está vivo e já está morto. Eu sei que é muito difícil de entender o que eu estou dizendo, a linha de raciocínio é muito profunda, mas eu queria que você entendesse comigo, que você vive, como eu falei, que você trabalha, como eu falei, que você se locomove, como eu falei, mas algo dentro de você está morto. Algo dentro de você morreu de sede e morreu de fome. No livro do profeta Amós, o Senhor diz: chegarão dias em que muitos terão fome e sede, e não será fome de comida nem de bebida, mas da minha palavra. Sabemos que o máximo que um ser humano pode passar sem comer, segundo a ciência, é aproximadamente entre 13 dias ou 17 dias. Depois disso, ele morre. Do mesmo jeito é o espírito do homem. Sem a palavra, o espírito morre. Sem a palavra, o espírito morre. Então é nessas horas que eu entendo que Jesus quis dizer lá em Mateus 25:31: tive fome, não deste-me de comer, tive sede, não deste-me de beber. Não é apenas comida e bebida. O Senhor está usando a palavra para quem está com fome, quem está com sede, está morrendo e já está morto e não tem como ressuscitar. Quando Jesus olha para a mulher de Samaria, no capítulo 4 de João, versículo 13, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: aquele que bebe dessa água voltará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte que salta para a vida eterna. Em João, Jesus disse: aquele que come do pão da vida, que sou eu, nunca verá morte, mas partiu da morte para a vida. Isso é a palavra. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: vendo eu as tuas palavras, as comi, e era para mim gozo e felicidade no meu coração. No momento em que o homem está na condição de morto espiritual, tem um encontro com a palavra. Aquele que outrora era morto, aquele que outrora estava mortificado pela cédula do pecado, passa a viver por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita, que maravilha, meu Deus do céu! É maravilhoso. E existe um processo no momento em que conhecemos a palavra. Quando João está pregando nos arrabaldes de Jerusalém, ele está dizendo assim: eu batizo com água para o arrependimento, mas esse que vem após mim, cujo eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com fogo, com espírito e com fogo. Alguns pentecostais pensam que ele está fazendo apologia ao pulo, ao grito, às línguas estranhas.
Mas eu vou te explicar. Existem processos. E o primeiro processo é a palavra como água. A palavra começa a arrancar as imundícias. Mas nós sabemos que só o fogo é aquele que retira as iniquidades. Nós sabemos que só o fogo é o último processo para tirar as escórias, para tirar aquilo que não presta. Então é nesse interim que Jesus pega aquele que outrora era morto e que ressuscitou e mergulha ele no fogo do seu zelo ou no fogo da sua palavra. Esse que outrora foi lavado pela palavra, agora também vai ser afogueado e purificado pelo poder da sua escritura. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus tem na sua boca uma espada aguda, flamejante como fogo. Isso é uma linguagem simbólica que aponta para o poder da purificação da palavra. Quando a palavra de Deus, que é como fogo, se encontra com um pecador, meu Deus do céu, ele pode ser macumbeiro, quimbandeiro, cachaceiro, ele pode ser o que for, mas no momento em que essa palavra volta-se de encontro com o homem, pelo poder do fogo que há na palavra, o homem é purificado, deixa de ser morto e passa a viver. É o processo. Depois do processo da purificação, existem 3 processos. O primeiro processo é Deus trabalhando através do Espírito Santo para nós. Segundo processo, Deus trabalha com o Espírito Santo em nós. E terceiro processo, Deus trabalha com o Espírito Santo junto conosco. São 3 processos. No primeiro processo, ele trabalha para te salvar. No segundo processo, ele trabalha dentro de você para te justificar, e te purificar e te santificar. No terceiro processo, depois de justificado e santificado, ele vai trabalhar junto com você. Ah, como eu enxergo Ezequiel, olhando aquele vale de ossos secos e Deus dizendo: e aí, você pode fazer alguma coisa? Profetiza o vento do Espírito. Observe, irmão Valdemir, você gosta muito desse texto, eu tenho certeza que você gosta. Que antes de Ezequiel profetizar o Espírito, ele vai dizer assim: ossos, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Ossos, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Antes do vento do Espírito soprar, foi preciso que aqueles que estavam mortos espirituais ouvissem a palavra de Deus. Sabe por quê? Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Sabe por quê? É impossível caminhar sem ouvir a palavra. O crer vem ouvindo, e ouvindo a palavra do Senhor. A libertação vem pela verdade. João 8:32. É esse processo que acontece na vida de todo homem e de toda mulher. Depois que a palavra te purifica, depois que a palavra te justifica e te santifica, é o momento em que você sai das escórias da vida, do calabouço da vida, da prisão da vida, do sepulcro da vida, e passa a reinar com Cristo, como disse Paulo escrevendo aos Efésios. Ele te salva, ele te purifica e coloca você assentado à sua destra. Oh, que mensagem linda! Através de todo esse contexto que eu acabei de passar para você, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer uma coisa: infelizmente o teu estado é de morte. Mas, irmão Eduardo, eu estou aqui vivo, estou escutando seu programa, vivo. Morto não escuta, morto não vê, morto não chora. Seu espírito está morto por causa do pecado. Você está morto nos seus pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há alguém que sequer que faça uma coisa boa. Todos pecaram, todos estão atrofiados nos seus pecados. Mas pela palavra, Jesus vai ressuscitar o seu espírito nessa noite. Sabe por que você sente um vazio no seu coração? Sabe por que você vai para o forró bodó e relabucha a noite toda? Sabe por que você dança até o solado tamanco ficar chiando no salão, e quando você chega em casa você diz: nossa, fiquei com uma, com duas, com três, beijei na boca de um monte de mulher, gastei todo o dinheiro que eu tinha, estou aqui com o meu coração corroendo aqui dentro, estou com algo vazio dentro de mim. Isso é o teu espírito morto querendo ressuscitar. Isso é o lado mais parecido com Deus, o lado mais próximo de Deus é o espírito do homem. João capítulo 4, versículo 24, está escrito que para adorar a Deus é preciso adorar com o espírito e com a verdade, espírito e verdade, espírito do homem purificado pela palavra, espírito e em verdade, a condição de morto, a condição de afastado, a condição de separado de Deus, mas por intermédio do sacrifício de Jesus, o homem passa a viver novamente com Deus. Mas
Não basta apenas carregar Jesus no pescoço com o crucifixo. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme João escreveu, capítulo 3, ele começa a dar uma narrativa muito forte. Ele diz assim: e da mesma maneira em que a serpente foi levantada no deserto, há de ser que o Filho de Deus também seja, para que todo aquele que olhar para ele creia e não morra mais, mas tenha vida e vida eterna. Existem duas maneiras de olhar para Cristo. A primeira maneira é como um substituto seu. Ele morreu por mim, que coisa linda. A segunda maneira é entender que ele é meu substituto, mas que eu também devo aceitar a cruz que ele carregou para mim, renunciando a mim mesmo para viver a vontade daquele que sofreu por mim. Você pode passar a vida inteira sendo religioso. Você pode passar a vida inteira com um terço no seu pescoço, mas o protótipo da cruz só faz efeito quando eu entendo que ele morreu por mim e que eu preciso mudar a minha vida pelo poder da sua palavra. Quando João usa a expressão, olhe para ele como o povo de Israel olhou para a serpente de bronze, o texto vai dizer, em Números capítulo 17, que quando Israel estava morrendo picado por serpentes, Moisés levanta uma haste com a serpente de bronze, e quando Israel olhava para a serpente e cria que o veneno da serpente que o picou não fazia mais efeito, Israel voltava a viver. Do mesmo jeito é Jesus Cristo. Não basta apenas olhar para ele, mas quando eu olho para ele, eu tenho que entender que aquilo que matou meu espírito não mata mais, mas já foi enterrado com Cristo na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, meu família. Você está morto no seu pecado. Você cegou no seu pecado. A lâmpada apagou. Mas no momento em que Jesus vem, ele clareia. Hoje eu mudo meu método de pregar. Eu vou falar mais se arrependa. Eu vou tentar acordar você. Porque morto nunca vai saber que está fazendo coisa errada ou certa. Você pode até me chamar de João Calvino. Tudo bem. Eu aceito, mas o que está na palavra deve ser pregado como está na palavra. Hoje Jesus está dizendo, acorde, 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 deixe-me tirar a venda dos seus olhos, porque você vai cair no buraco. Deixe-me tirar você dessa situação de morte, de separação, porque eu vou te arrancar do sepulcro e colocar você para reinar comigo, saindo do sepulcro para sentar no pódio com Cristo. Minha irmã Ana cantava, ela dizia assim, bendito é aquele todo-poderoso. No capítulo 2 ele dizia assim, que levanta o pobre do muturo e necessitado e faz assentar em cima com os príncipes pelo poder da sua magnitude. Esse mesmo Cristo se revela nessa noite dizendo, eu vou ressuscitar o teu espírito, eu vou voltar a ser o seu amigo, eu vou voltar a ser o seu, meu Deus, aleluia, ai Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Jesus. Astúria. Jesus. Meu Deus. Sabe por que esse vazio, meu amigo? Você que tem $1 trilhão no banco. Sabe por que esse vazio, minha amiga? Você que tem uma geladeira side by side, daquela que faz gelo na porta. Você diz, não entendo, caramba, eu tenho tudo e não tenho nada. É porque você está viva e está morta. Você é um zumbi espiritual. Eu pego a frase do meu irmão Alex, eu fiz esse esboço com uma frase, que o mundo é um cemitério sem fim, de mortos-vivos, mortos no espírito e vivos na carne. Nós somos as lâmpadas que estamos acesas diante desse sepulcro sem tamanho, sem fim. E eu, como uma pequena lâmpada no meio desse cemitério, quero abrir a cova do teu espírito. Eu sei que você pode estar enterrado há 30, 40 anos, mas hoje Jesus me manda sacudir você e dizer, acorda, porque Cristo morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Acorda que Jesus tem um milagre para a tua vida. Ele estava morto no teu pecado, mas Cristo te ressuscitou. Pela graça de Deus tu és salvo. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque ora o Pai Nosso. Você não é salvo porque vai todo domingo na missa. Você não é salvo porque conhece a Bíblia de cor e salteado. Você não é salvo porque todos os dias você dá esmola. Você é salvo porque você estava morto e Cristo te ressuscitou com o sacrifício dele feito na cruz do Calvário.
Jesus é bom. Ah, Jesus é bom, Ele quer ressuscitar você. Sabe, esse sepulcro, Jesus vai te arrancar desse sepulcro hoje. E Ele vai te colocar no pódio, na cadeira dos príncipes. Estava morto, mas ressuscitei. Estava separado, mas hoje estou junto. E eu pego as palavras de Saulo de Tarso, aquele que é conhecido como teólogo dos mistérios, aquele que recebeu de Jesus a revelação, que se fosse contar daria escândalo aos ouvidos daqueles que ouvissem, aquele que foi arrebatado no seu corpo ou fora do seu corpo, e que no terceiro céu viu coisas inefáveis, aquele que dizia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus e voz de comando, e Ele tocará a sua trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, levados até o céu. Antes de Paulo dar esse ensinamento tão poderoso à igreja tessalônica, Paulo vai ensinar que o homem outrora estava morto no seu pecado. Cristo ressuscitou, justificou, santificou, e o último processo será no arrebatamento da igreja, quando Ele glorificar o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, em um abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível se invista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se invista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: sagrada é a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos concedeu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oh meu Deus! Arasturgi de amantéria, templantea vassurgi de amanturgia. Eu estou sentindo Jesus aqui, meus irmãos. Diga: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Eu estava morto, mas Ele me ressuscitou. Eu subi da sepultura e hoje reino com Ele. Está escrito que aquele que perseverar até o fim sentará no trono com Ele, receberá uma coroa de glória, vai ter um nome anunciado pela voz do Cordeiro, vai julgar o inferno, a morte, as potestades e os principados, vai esmagar debaixo dos seus pés o reino de Satanás. Vale a pena reinar com Cristo, vale a pena reinar com Cristo. Morto